Muito bem, muito bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui começando mais uma transmissão de quarta-feira a respeito sempre dos textos do Evangelho. E normalmente nós temos feito assim, pegamos os textos do domingo que seguirá e meditamos, partilhamos na quarta-feira que antecede. Porém, essa semana para nós é uma semana completamente diferente das demais, por razões óbvias, né? Nós estamos celebrando a Semana Santa. E eu cometi a temeridade, a falta de juízo de achar que seria perfeitamente possível num vídeo de 1 hora só fazer o comentário de todos os textos, pelo menos dos evangelhos, né? Melhor dizendo, do Tríduo Pascal, o que é uma total loucura. Então eu achei melhor a gente dividir em 2 partes, que não serão uma parte hoje, outra parte na outra quarta-feira, porque não faria o menor sentido fazer essa reflexão depois que eu tivesse passado o Tríduo Pascal, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um vídeo parte 1, que será hoje, agora, nesse momento, e o parte 2, que será amanhã, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal, né? Ambos os vídeos vão ficar aí na página de Facebook da paróquia, para quem quiser acompanhar depois com mais calma. Às vezes você está vendo como são longos, né? Às vezes acontece alguma coisa, você para, você pode ir vendo depois com mais tranquilidade, tá bom? Então vamos direto ao ponto, para a gente não enrolar muito. A minha intenção é que hoje nós olhemos com calma o Evangelho da Quinta-feira Santa, da Missa da Ceia do Senhor, e também a proclamação da Paixão do Senhor segundo São João, que será proclamada na sexta-feira. Amanhã nós poderemos mergulhar com mais calma no evento do Sábado Santo como um todo, e também comentar o seu Evangelho, e também o domingo de Páscoa. Aí na quarta-feira que vem seguimos com o ritmo normal de sempre comentar o Evangelho do domingo seguinte. Então, para você que está entrando agora, o comentário aos textos do Tríduo Pascal serão em 2 partes. Uma parte hoje e outra parte amanhã. Muito bem, minha gente, vamos lá começando, né? Então, chegamos ao Tríduo Pascal, que é justamente o ápice do ano litúrgico. São os 3 dias mais importantes do ano inteiro para nós que somos católicos. É engraçado que nós acabamos criando uma certa, como diria, um certo descolamento entre fé e vida, né? Como dizem alguns. O que significa isso? Às vezes a gente tem uma vida de fé que parece que está dentro de uma gaveta e não é levada para a vida. A gente não mescla as 2 coisas como deveria de ser. Tem outras datas que a gente celebra com muito mais glamour. Engraçado que, por exemplo, o Natal, que é uma festa importante sem dúvida, mas nós não damos tanta importância para o Tríduo Pascal, que deveria ser a festa que tem primazia sobre todas as outras, né? A gente faz ceia de Natal, dá presente no Natal e na Páscoa. Como é que a gente celebra a nossa Páscoa? Eu acho que aí sim seria o dia da gente fazer festa. Mesmo estando em quarentena, tem que ser pra gente o dia mais importante, mais bonito do ano. Pois bem, o Tríduo Pascal, como o próprio nome indica, são 3 dias, daí a palavra tríduo, de 3, né? Em que a gente mergulha profundamente no mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E nós iniciamos esses 3 dias de celebração na Quinta-feira Santa à noite. Algumas coisinhas antes de a gente entrar no texto, que é lindíssimo, o texto da Quinta-feira Santa. A primeira é a origem dessa celebração. Eu já falei isso em outros vídeos anteriormente, como é que se deu a evolução do ano litúrgico, como é que surgiu a Quaresma, quais eram os objetivos, e a maior parte desses temas encontra a sua raiz lá no século IV, quer dizer, no ano 300 e alguma coisa, já se vão
1700 anos atrás. E a gente tem informações a respeito de como que eram as celebrações nesse tempo, principalmente através de um documento chamado Peregrinação de Etéria ou de Egéria, se encontra escrito dos dois jeitos, que é o diário de uma senhora que fez uma peregrinação para a Terra Santa, e ela conta tintim por tintim como é que eram as celebrações lá em Jerusalém nessa época, no século IV. E uma das coisas que ela narra é que, ao se aproximar a festa da Páscoa, na quinta-feira que a antecedia, era costume que a igreja de Jerusalém se reunisse para lembrar a ceia do Senhor. Ao cair da noite, se reuniam e celebravam esse momento, e depois, durante a noite, iam para o Horto das Oliveiras. Lembrem-se que a gente está falando de Jerusalém, né? Eles iam lá no lugar onde Jesus padeceu sua agonia e passavam a noite em vigília, para no dia seguinte celebrarem a paixão do Senhor. Então as raízes dessa celebração são lá antigas, né? Algumas coisas que são bastante características da Quinta-feira Santa. Em primeiro lugar, antes de falar da celebração da noite, eu gosto sempre de citar que na Quinta-feira Santa, em muitas dioceses ao redor do mundo, se faz também a missa do Crisma. O que significa isso? Geralmente pela manhã, na quinta-feira, o bispo reúne-se com todo o povo da sua diocese, com os padres da sua diocese, e na celebração da manhã fazem a bênção dos óleos que são usados nos sacramentos ao longo daquele ano, que são o óleo do batismo, que é usado no batismo, né? O óleo dos enfermos, que é usado no sacramento da unção dos enfermos, que muita gente ainda insiste em chamar de extrema unção. Já tem mais de 50 anos que a gente não usa mais esse nome, mas as pessoas continuam usando, né? E é consagrado o óleo do Crisma, por isso se chama a missa do Crisma. Crisma é esse óleo que a gente imediatamente liga ao sacramento do Crisma, que é quando o bispo unge a nossa testa, e ao sacramento da maioridade cristã. Não é usado somente nessa ocasião. Tudo aquilo que é consagrado a Deus é ungido com o Crisma. Então é usado no Crisma, no sacramento do Crisma, mas também nas ordenações de padre e de bispo. O padre é ungido na palma das mãos e o bispo é ungido na cabeça. E também as igrejas e altares, quando são consagrados, o bispo derrama o óleo sobre a mesa do altar, que vai ser consagrada, e também unge as paredes da igreja. Quem já acompanhou essa celebração, como nós tivemos aqui no santuário há 3 anos, se eu não estou enganado, é uma celebração muito bonita, muito cheia de significado. Crisma, essa palavra tem a ver com ungir, né? Se a gente lembrar, Cristo significa ungido, é o crismado, né? Percebe a ligação entre as duas palavras? Crisma e Cristo. Quem foi ungido com o Crisma está Cristo, está ungido. Então nós somos cristãos, somos crismados, somos ungidos, chamados a ser como Cristo foi. Bom, isso é a parte da manhã da Quinta-feira Santa. À tardinha, começo da noite, a igreja se reúne para se lembrar daquela ceia de despedida em que Jesus instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio e, mais do que tudo, e mais importante do que tudo isso, deixou para nós o seu mandamento novo, o mandamento do amor. E é isso que nós veremos hoje. Ao final da celebração, é costume sempre que depois da comunhão, o Santíssimo Sacramento seja transladado, ou seja retirado do sacrário e levado para um outro lugar, para uma outra capela, recordando a prisão de Jesus, e o altar principal da igreja é então desnudado. Se tiram as toalhas, se apagam as velas, se tiram as flores, em sinal de dor pelo sofrimento de Jesus que começa naquele momento, né? Todas essas são tradições muito antigas da igreja. Bom, vamos em frente. O evangelho que se proclama
nessa ocasião, eu tô aqui com a liturgia diária, né? Tô fazendo propaganda não, mas na verdade não é nem liturgia diária, é Deus conosco dia a dia, né? Se você quiser acompanhar na liturgia, pega lá o Evangelho da Quinta-feira Santa. Se você não tem a liturgia diária aí com você, você pode pegar na sua Bíblia. O texto é João 13, de 1 a 15. Vou repetir. João 13, de 1 a 15. Este é o Evangelho que será proclamado na quinta-feira. Como é um texto que não é muito longo, eu vou lê-lo, a gente comenta em seguida, e depois, quando formos falar da Sexta-feira Santa, eu não vou ler o relato todo da Paixão, mas depois você pode ler com calma e a gente vai comentando também o relato da Paixão. Mas vamos lá ao texto de João 13, de 1 a 15. Hoje eu estou aqui com um chimarrão para ir molhando as palavras, porque eu ando com a garganta muito seca, tá bom? Pois bem, vamos lá. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Atenção a essa frase. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A gente vai comentar isso, é bem importante, tá? Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente retoma a leitura desse texto. Bom, nós chegamos ao capítulo 13 do Evangelho segundo São João, e depois de ter se contado a entrada de Jesus em Jerusalém, todos os outros evangelhos, depois de um ou outro relato, dependendo do evangelista, mas todos eles chegam a um ponto de se narrar que Jesus fez uma ceia de despedida com os seus discípulos. E nos outros 3 evangelhos, nós já falamos brevemente um pouco a respeito da diferença dos 3 e do Evangelho de João nos outros vídeos. Se você não viu, vê, tá aí na página. Todos eles, ao narrarem a última ceia, falam da instituição da Eucaristia. Aquilo que a gente chama hoje de instituição da Eucaristia. Falam a respeito de que Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu, tomou o cálice e fez a mesma coisa. Todos os 3 falam isso. Mas por que João não fala?
No lugar de falar sobre a instituição da Eucaristia, João narra um outro fato que só ele conta. Então, repito, os outros 3 evangelhos falam da última ceia, que Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, pegou o cálice, isso é meu sangue, e é a mesma coisa. João não conta isso. No lugar disso, ele apresenta isso que Jesus fez, que nós nos acostumamos a chamar de lava-pés. Ele substitui. Os outros não falam disso, só João. O que significa isso? Bom, é engraçado porque João, de todos os evangelistas, é o que mais fala de Eucaristia, é o que mais fala do corpo de Cristo, de comer do corpo de Cristo, de se alimentar de seu sangue. É ele quem apresenta Jesus como o pão da vida. Aliás, se você for lá no Evangelho, uma hora que tiver tempo, o capítulo 6 inteiro do Evangelho segundo São João é só Jesus falando sobre o pão da vida e se apresentando como o pão da vida. Então, não é esquisito que um homem que falou tanto de Eucaristia ao longo do Evangelho todo, ao chegar na hora da instituição, não fale sobre ela, não fale sobre a instituição? Bom, para a gente entender a razão disso, é importante que a gente tenha claro uma coisa que foi falada nos vídeos anteriores. O Evangelho de João não queria ser uma introdução à biografia de Jesus, vamos dizer assim. Não queria contar, assim, numa coleção de notícias, o que aconteceu com Jesus passo a passo. O Evangelho de João tinha outro objetivo. Era para uma comunidade que já tinha uma certa vivência na fé. O Evangelho de João foi escrito para ser mais ou menos como um material de catequese. Então, aquela comunidade para quem João escreveu o seu Evangelho já sabia que na última ceia Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e deu aos seus discípulos e por aí vai. Eles já sabiam disso. Então, João, ele abre mão de contar isso, imaginando que as pessoas já sabiam disso, mas coloca uma outra atitude de Jesus que explica melhor a função da Eucaristia na vida da igreja, a função da Eucaristia entre os discípulos de Jesus Cristo, que é explicar melhor o significado da Eucaristia. Em outras palavras, a Eucaristia é muito mais do que a celebração sobre a qual rezamos sobre o pão e o vinho e eles se tornam corpo e sangue de Cristo, presença real de Jesus no nosso meio. Isso já é grandíssimo, mas é muito mais do que isso. Não é simplesmente uma celebração. É um convite a uma postura de vida. Bom, e que postura de vida é essa? O capítulo 13 começa com essa introdução solene. Eu falei para prestar atenção na coisa do amor até o fim. Já já a gente vai falar disso. Mas Jesus introduz o tema falando solenemente de que tinha chegado a sua hora de voltar para o Pai e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Faz-se uma introdução. Aí você pode pensar, mas quer dizer, mas só para contar um lava-pés? Não. Essas palavras introduzem um longo discurso de Jesus que dura 5 capítulos. É o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 inteiros do Evangelho segundo São João. Praticamente 1/4 do seu Evangelho. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora. É isso que o Evangelho começa dizendo. Então, eram suas últimas palavras e como tais tinham que ser consideradas sagradas. Suponhamos uma situação um pouco tétrica. Se alguém muito querido seu, vou exagerar, seu pai ou sua mãe, ou seu filho, estivesse no leito de morte e te fizesse um último pedido, por mais absurdo que pudesse ser, tô com vontade de comer sopa de mandioca, é o último desejo desse seu ente querido. Você trataria esse último desejo do seu ente querido como se fosse nada? Pois é.
certamente você deve ter respondido que não. Você moveria mundos e fundos, ainda que fosse a coisa mais difícil do mundo, você tentaria fazer. Então aqui está expressa a última vontade de Jesus e, portanto, Jesus, sabendo que tinha pouco tempo, ele quis fazer um resumo daquilo a respeito do qual nós jamais poderíamos esquecer, nós nunca poderíamos negligenciar. Nesse ato de Jesus está o suprassumo da sua mensagem, o núcleo, a coisa mais importante. Como quem diz, vocês podem esquecer tudo, mas isso aqui vocês não podem esquecer, é a minha última vontade. Então é com esse pano de fundo que a gente começa a se aproximar do texto do lava-pés. Então, o que o texto que a gente acabou de ouvir nos diz? Jesus, tendo percebido que tinha chegado a hora de passar deste mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa expressão, até o fim, ela tem raízes lá no Antigo Testamento. Porque se você for lá no livro do Deuteronômio, que é o último livro daqueles 5 primeiros livros da Bíblia que a gente chama de Pentateuco, ou de Torá, né, como os judeus chamam, o último capítulo do Deuteronômio conta os últimos momentos da vida de Moisés. E é justamente nesses 5 livros que se descreve toda a aliança de Deus do Antigo Testamento e toda a lei que ele entrega ao seu povo. No finalzinho do Deuteronômio, o capítulo 31, conta-se que Moisés, depois de falar com o povo, escreveu todo o conteúdo da lei até o fim. Moisés escreveu a lei até o fim. Jesus escreve uma nova lei até o fim. O que Jesus fez até o fim? Amou. Logo, a lei de Cristo que ele escreve até o fim é o amor. Então, aqui está já bem destacado o que vai ser desdobrado nos próximos versículos. Jesus amou até o fim, a sua lei que ele entregou até o fim, como Moisés entregou a lei até o fim para o povo lá no livro de Deuteronômio. Começa a lição que esse evangelho nos traz. Jesus se levanta, o texto fala que Jesus tirou o manto. Mas em grego, né, a língua que foi escrito o evangelho, não está dito exatamente isso. Diz que Jesus tirou as vestes. Em algumas Bíblias você vai encontrar até essa tradução. Quer dizer, Jesus tirou toda a roupa, ficou só com a roupa de baixo. Nossa, Fernando, que coisa mais esquisita. É que a gente não está acostumado. Dificilmente você vai ver uma cena de pintura em que mostre Jesus quase nu lavando os pés dos discípulos. Se eu não estou enganado, né, depois você me corrija aí embaixo, naquele filme da Paixão do Mel Gibson, parece que Jesus, o ator, fica só de tanga, né? É isso que está escrito. Mas por quê? Essa era a veste do escravo, né? Os escravos, ao servirem os seus senhores, nunca se sentavam, ficavam sempre de pé, não usavam calçados e dificilmente usavam roupas, como a roupa é sinal de dignidade, é sinal de liberdade. Você se lembra na parábola do filho pródigo, quando o filho volta, a primeira coisa que o pai providencia, roupa nova, a sandália e o anel no dedo, né, é o sinal da dignidade, sinal de ser humano livre. Jesus se despoja dessa dignidade e começa a lavar os pés dos seus discípulos, que por si só também já é um gesto muito forte, porque quem lavava os pés naquele tempo eram os escravos, desde que não fossem judeus, porque um judeu, ainda que fosse escravo, ele não lavava os pés de ninguém, porque isso era humilhante. Ele era povo de Deus, não podia lavar os pés de ninguém, mesmo que fosse escravo.
Então era reservado ao escravo pagão, o escravo que não era do povo de Deus. Então se imagina, isso gerou um choque terrível nos discípulos. Mas espera aí, como é que ele está fazendo isso, gente? Como é que ele está... Primeiro tirou as roupas, é um escravo lavando os nossos pés. Ele que é o nosso mestre, ele que é o nosso cabeça, de repente ele está lavando os pés, não é nem as mãos, né? Bom, esse gesto de Jesus nos traz dois exemplos, duas lições. A primeira é a seguinte: ele se coloca no papel de servo, mas não simplesmente para se mostrar e dizer, olha como ele é humilde. Não. O servo lavava os pés dos seus senhores. Deus, em Jesus Cristo, se inclina para lavar os pés da humanidade e resgatá-la na sua dignidade original. Ao se abaixar, Deus nos coloca para cima. Ao lavar os pés daqueles que eram servos, ele os torna senhores, né? E isso faz muito lembrar aquilo que vai ser proclamado na primeira leitura desse dia, de que Deus, ao ver o sofrimento do povo de Israel, o texto de Êxodo diz que Deus viu a situação deles, ouviu o seu grito e desceu para fazê-los subir a uma terra que corre leite e mel. Esse é o movimento constantemente de Deus, descer para fazer subir. E isso aparece justamente nesse ato de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos. Mas mais do que isso, não é simplesmente, como eu disse, um ato para se exibir, mas é uma lição. É interessante que, se esse é o elemento mais importante que Jesus quer que eles guardem, só esse gesto poderia parar essa cena por aí e falar, tá bom, já entendemos. Só que os discípulos parece que não aceitaram bem essa ideia. E é aí que entra Pedro. Pedro, ao falar, Senhor, tu nunca me lavarás os pés, ele não está dizendo isso por humildade ou por solidariedade com Jesus. Não, Senhor, não faça isso, tadinho de você. Não, ele está dizendo essas coisas porque ele entendeu a mensagem. Ele resistiu porque ele entendeu. Então, peraí, se ele, que é o mestre, se abaixou, então quer dizer que ninguém tem o direito de se levantar sobre os outros. Não, Senhor, você não vai me lavar o pé, não. Não concordo com isso, imagina, né? Tem que ter autoridade, tem que ter. E aí que Jesus fala, se você não entendeu isso, você não entendeu nada até agora. Se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. Essa fala de Jesus é para selar esse ensinamento. Mas vamos adiante, retornando ao texto. Depois da conversa com Pedro, vou a partir lá do versículo 12. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, vestiu-se de novo, né? E sentou-se. E disse aos discípulos, compreendeis o que eu acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E aqui termina o Evangelho. Mas na Bíblia tem mais 2 versículos que eu acho importantes, em que Jesus fala assim, se compreenderdes essas coisas, sereis felizes se as praticardes. Bom, o que essa segunda parte do Evangelho pode nos trazer de interessante? Jesus termina de lavar os pés, assumiu a situação de escravo para elevar os outros e, pior, disse para os discípulos aprenderem a fazer a mesma coisa, a gastarem a sua vida através do serviço, mesmo com dificuldade. Quando ele termina de fazer isso, o Evangelho fala que ele se vestiu.
Uai, mas e a toalha? Vocês repararam? Para começar, Jesus tirou a roupa e se cingiu de uma toalha. Para quando parou, só vestiu a roupa. Não tirou a toalha. Não é por acaso. Se vestiu, não tirou a toalha e se sentou. Lembra que eu falei que os escravos não sentam? Os escravos ficavam de pé para atender os seus senhores. Então veja só, ele, o mestre senhor, se senta como homem livre, como senhor, mas ao mesmo tempo cingido de toalha. Uma coisa não diminui a outra. A grande lição do lava-pés é a gente entender que não é o fato de a gente estar servindo o outro, de a gente se colocar com humildade, às vezes abaixo do outro, para elevá-lo, isso não faz a gente menos do que ninguém. E é engraçado porque a gente costuma fazer justamente o oposto. Tem gente que se recusa a fazer determinados tipos de serviço desde que subiu na vida. Eu falo da minha classe, né? Quantos padres que às vezes eu conheço que, se você os chama pelo nome sem dar o tratamento de padre, ainda que nosso povo com muito respeito, com muito carinho faça isso, né? Mas tem padres que se recusam. Não, jamais. Eu sou padre, estudei tanto para... Como se você, pelo fato de ter se ordenado padre, tivesse se tornado um super-homem. Não. E a sua função justamente ao contrário, é servir. Ou gente que porque subiu na vida um pouquinho, ganhou um pouquinho mais de dinheiro, começa a pisar nos outros. É ridículo isso. Acho que uma das lições que o Covid está nos dando é que todos nós somos atingidos da igual maneira. O dinheiro não define se alguém vai ser infectado ou não. E em última instância, para além do Covid, a morte nos igualará a todos, né? Então é uma bobagem tremenda, coisa de quem tem baixa autoestima, essa coisa de ficar pisando nos outros. Quando o Evangelho nos convida justamente o contrário, ajudar a subir os outros. Esse serviço fará de nós também pessoas melhores. Por fim, Jesus nos fala esses 2 versículos que não estão no Evangelho dessa quinta-feira, mas que estão na Bíblia. Se você continuar a leitura, você encontra. Vocês serão felizes se vocês viverem isso. Confirma exatamente isso que eu estava dizendo agora por último. Ter uma vida de serviço nos faz melhores, nos faz mais felizes. Vocês lembram que eu disse que não era por acaso que João tinha tirado o relato da instituição da Eucaristia e colocado o lava-pés? Porque entendia que as pessoas já conheciam essa história, mas ele queria aumentar a compreensão a respeito da Eucaristia como muito mais do que simplesmente um momento de oração. Mais do que participar da missa, isso continua valendo até hoje, nós precisamos ter uma vida eucarística, uma vida de serviço ao próximo. A segunda leitura da missa da Quinta-feira Santa nos fala da comunidade de Corinto, que tinha uma dificuldade. Como naquele tempo a celebração se dava no contexto de uma ceia à noite, quem era mais rico chegava primeiro e comia tudo. Quem estava trabalhando chegava depois e encontrava as mesas vazias. Então, aquela comunidade partilhava a Eucaristia, que era uma ceia naquele tempo, mas não tinha entendido o que era comunhão. Até partilhavam do corpo eucarístico de Cristo, mas não conseguiam partilhar do corpo místico de Cristo, não conseguiam pensar no outro. É por isso que Paulo fala, quem faz isso come e bebe a própria condenação. Como é que você quer comungar do corpo de Cristo se você não comunga a vida do seu irmão? Ter uma vida eucarística, portanto, é aprender essa lição do lava-pés. Não basta comungar do corpo eucarístico de Cristo. É preciso viver como Jesus viveu, é preciso servir. Esse é o germe, esse é o centro, o núcleo do Evangelho. Se falta isso, falta tudo. Mas se por outro lado a gente aprende a viver assim, seremos felizes. É assim que termina esse Evangelho de hoje. Bom, o texto seguirá, né? E a gente vai entrar agora na Sexta-feira Santa.
no comentário da Sexta-feira Santa. Entre o acontecimento do lava-pés e a paixão, no meio desse grande discurso de despedida de Jesus, que eu falei que ocupa 5 capítulos inteiros, ali no meio Jesus deixa um novo mandamento. Aqui tem uma observação que eu acho importante. Quando a gente fala, comprei um livro novo, eu estou dizendo assim, que eu comprei mais um livro, não é? Mas grego, que é a língua que foi escrito o Evangelho, é mais específico. Tem 2 palavras para dizer novo, para dizer que alguma coisa é nova. Você pode usar novo no sentido de algo mais que foi acrescentado, ou pode dizer novo no sentido de algo que foi substituído. Então, eu ganhei esta camisa nova, deixei de usar a antiga porque estava velha. Quando Jesus fala um novo mandamento, ele está usando essa palavra, significando que esse é o mandamento dele. Lembra que amou-os até o fim fazia lembrar Moisés terminando de escrever a lei de Israel? Jesus, ao terminar de lavar os pés dos seus discípulos, dá um novo mandamento, dizendo que é isso aqui que vocês têm que viver a partir de hoje. Esquece o resto. E qual é o novo mandamento que Jesus dá? E inclusive a gente canta isso como aclamação nessa missa. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus amou? Servindo o tempo todo, lavando os pés dos discípulos. Então, aí está também uma das coisas que se celebra na Quinta-feira Santa, que é a instituição do mandamento de Jesus, que resume todo o seu ensinamento. Bom, vamos falar agora um pouco a respeito da Sexta-feira Santa. Pelo que eu estou vendo, eu vou passar um pouco das 11, talvez eu entre ali por 11h10, 11h15 no máximo. Se você cansar, depois você pode retomar e ver outra hora, tá bom? Sexta-feira Santa. Desde tempos muito antigos, não se celebra missa em lugar nenhum. Não é dia de se celebrar sacramentos. Ai, padre, mas ano passado eu fui na missa 3 horas da tarde, como é que não tem missa? Presta atenção no que você está falando. Não era missa, era uma celebração. Tem muita diferença entre as duas coisas, mas tem gente que não percebe. Não teve oração eucarística, não teve consagração. Foi só a liturgia da palavra, quer dizer, as leituras, e depois uma longa oração que o padre fez de intercessão. E as pessoas comungam das hóstias que foram consagradas no dia anterior, na quinta-feira. Por que não tem missa? Por que não se faz sacramento nenhum? Em honra da morte de Jesus. É como se a igreja toda tivesse de luto. Se nós não estivéssemos vivendo a quarentena, ao chegar na igreja na sexta-feira, você iria encontrar a igreja o altar sem toalhas, sem velas, sem flores, as imagens cobertas, manifestando a profunda dor pela perda do seu mestre. Então, é isso que a gente vive nesse dia. O costume de se venerar Santa Cruz vem lá do século IV também. Em Jerusalém tinha esse costume, mas também em Roma se criou o hábito de beijar a relíquia da Santa Cruz nesse dia. Como eu disse quando estava comentando sobre o Domingo de Ramos, sempre no Domingo de Ramos a gente lê um relato da paixão de acordo com um evangelista diferente. Na sexta-feira é sempre segundo o Evangelho de São João. Por quê? Porque se entendia lá na antiguidade da igreja que como João foi aquele que estava testemunho ocular, ele mesmo no Evangelho fala, aquele que viu dá testemunho, então ele merecia ser ouvido nesse dia, porque foi ele quem viu. Então essa é a razão pela qual a gente ouve o Evangelho, a Paixão segundo João, nessa data. O que a gente pode retirar desse relato da Paixão na Sexta-feira Santa como elementos que são específicos do Evangelho segundo São João?
recordo o que já disse nesse vídeo e já disse anteriormente. João escreveu seu evangelho para uma comunidade que já tinha uma certa caminhada. Então, o relato da paixão de Jesus, mais do que ser entendido como uma notícia de jornal, precisa ser entendido como uma página de catequese, como se fosse uma aula de catequese. Se em João 13, o lava-pés, o tema da aula é não basta comungar do corpo de Cristo, é preciso comungar da vida do seu irmão também, aprenda a servir e assim você vai ser feliz. Qual é a lição que a paixão de Jesus em João quer nos trazer? Não vou falar agora, vou falar no final. já a gente chega lá, não vou me estender muito. Bom, uma pergunta que talvez possa ser interessante de a gente refletir antes de chegar ao texto é a seguinte: paixão de Jesus, né? Nós recordamos a morte dele com muita tristeza, mas fica às vezes pairando no ar a pergunta: mas por que Jesus morreu? Afinal de contas, qual que é o motivo? Um homem que passou fazendo o bem, que só ensinou a fazer o bem, qual é o motivo da morte dele? Muitas pessoas acabam atribuindo a morte de Jesus aos fariseus, por inveja ou porque Jesus os criticava muito. Mas o que eu vou falar agora é baseado nas pesquisas mais recentes de arqueologia bíblica e de vários biblistas a respeito, né? Tudo isso você pode encontrar, depois eu passo, se você se interessar, a bibliografia de onde eu tirei isso tudo. Mas os fariseus não eram um grupo assim tão poderoso. Jesus irritava muito eles, mas muito mesmo. Mas longe de eles terem poder para matar quem quer que seja. Os fariseus eram estudiosos, eram homens que queriam viver a lei de Deus ao rigor extremo, mas não tinham poder. Então quem que poderia ter causado a morte de Jesus? Os romanos? Era o povo que estava dominando Israel? Bom, certamente em algum momento os romanos que viviam ali tiveram notícias a respeito de Jesus, mas pode ter acendido um sinal amarelo quando Jesus começou a falar de reino de Deus. Peraí, reino de Deus, mas já tem outro reino mandando aqui, somos nós romanos que mandamos. Que história é essa de reino de Deus? Quando Jesus começa a falar que o reino de Deus era dos pobres, acendeu uma luz amarela, mas eles entendiam que Jesus era simplesmente mais um que estava pregando. Jesus não foi o único que pregou naquele tempo. Haja vista que João Batista também pregou, né? Entre outros. Então, para os romanos não era exatamente um grande problema. Jesus era mais um. Então, quem foi em quem Jesus pisou no calo? Hoje em dia é quase consenso de dizer que, na verdade, quem causou a morte de Jesus foram os sumos sacerdotes lá do templo em Jerusalém. Por quê? Sobretudo no Evangelho de João, a gente vê Jesus ser muito crítico ao templo e aos sumos sacerdotes. Quando o Evangelho fala de sumos sacerdotes, ele está falando dos sacerdotes da patente mais alta. Na verdade, havia um único sumo sacerdote por ano. Ele que mandava na coisa toda. Mas como não era um cargo vitalício, o Evangelho chama de sumos sacerdotes todos aqueles que já tinham ocupado essa função. E por que Jesus era crítico a eles? Bom, em primeiro lugar, porque o templo de Jerusalém se tornou, com o passar do tempo, como Jesus mesmo fala, um covil de ladrões. Eles se enriqueceram absurdamente às custas do dízimo do povo da Galileia e da Judéia, que era, na sua maioria, formado de gente pobre, para não dizer miserável. As pessoas passavam necessidade. Como o templo tinha também algum poder político, eles tinham autorização para, por exemplo,
ir a algumas aldeias e exigir que as pessoas pagassem o dízimo na base da violência. Flávio Joséfo, que é um historiador que viveu mais ou menos na época de Jesus, ele conta histórias pavorosas de que os sacerdotes mandavam gente na casa das pessoas pobres no campo e batiam na pessoa até a pessoa desmaiar a pauladas e levavam o que a pessoa não tinha, a pessoa ficava devendo para o templo. E Jesus viu isso muitas vezes, com certeza, desde a sua infância. E essas pessoas usavam o nome de Deus para fazer essas coisas. Mas, na sua opinião, você que está me acompanhando, você acha que realmente faz sentido fazer isso em nome de Deus? E eles não estavam pedindo para manter o templo, igual a noção de dízimo que se tem hoje na igreja, né? Por que a gente ajuda a igreja? Por que a gente dá coleta? Porque precisa pagar luz, porque precisa pagar água, porque por causa disso, por causa daquilo outro, não para enriquecer, né? Mas o problema era justamente isso. E se a gente for ver os estudos de arqueologia, a gente descobre que, em primeiro lugar, o Templo de Jerusalém era um lugar luxuosíssimo, que Herodes Grande, que é o pai de Herodes que queria matar Jesus, né? Fez um templo monumental, mas não fez porque era devoto, fez porque queria mostrar o seu poder. E ao redor do templo começaram a se criar vários palácios, inclusive o palácio do governador era ali naquela região. Então, ao redor do templo era desculpe a expressão, mas era uma Alphaville da vida, só que muito mais rico. Ali morava só a nata da sociedade. E o irônico é que os sacerdotes não deveriam ter terra. Quando a terra de Israel foi dividida entre os 12 filhos de Israel, né, as 12 tribos, os filhos de Levi, que eram os sacerdotes, não ganharam terra nenhuma, porque a porção da herança deles era Deus. Entretanto, passados séculos, esses sacerdotes do tempo de Jesus, como se enriqueceram às custas do povo, começaram a comprar terras em volta do templo e fazer grandes mansões. Então vocês percebem a podridão? E enriqueciam às custas de gente como a própria família de Jesus. Você lembra em Lucas, quando José e Maria vão ao templo pagar a oferta pela apresentação de Jesus e levam 2 pombinhos, que era a oferta dos mais pobres? Era esse dinheiro que fez a fortuna desse povo. Enquanto o povo passava fome, eles lá em cima do templo gozavam do bom e do melhor. Bom, Jesus falava muito mal deles. Ao longo do Evangelho de João, várias vezes Jesus fala contra os sacerdotes, fala contra a sua hipocrisia. Mas há um fato em específico que faz com que Jesus seja detestado por eles. Em Mateus, logo depois que Jesus sai, depois que Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, né? A primeira coisa que ele faz é ir ao templo. E lá ele derruba as mesas dos cambistas, expulsa todo mundo e fala: não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Então isso foi a gota d'água. Os sacerdotes já estavam por aqui com ele falando contra eles, falando que era para ter uma vida mais simples, mais despojada, falando contra uma porção de erros que eles cometiam. Aí agora esse pé rapado vem aqui e faz essa confusão. Quer dizer, aquilo foi o que eles precisavam. Eles já estavam pelas tampas com Jesus, os fariseus também já estavam embirrados, se juntaram, e como se não bastasse isso tudo, no momento que deu aquela confusão, era as vésperas da festa de Páscoa, a cidade estava muito cheia, quando Jesus fez aquela mini revolta dentro do templo, aquilo fez com que os romanos começassem a olhar para Jesus com mais atenção. Falaram: peraí, o que esse cara quer fazer aqui? Será que ele quer liderar alguma revolta? Será que ele vai ser um líder armado, como houve outros antes dele? E esses que vieram antes de Jesus foram violentamente reprimidos. No ano 4 a.C., antes de Jesus nascer,
houve uma revolta em Jerusalém em que foram mortas 4.000 pessoas no templo, que começou com uma situação assim, de alguém que se colocava como revoltoso e líder de uma revolta contra os romanos. Depois da morte de Jesus, no ano 50, mais ou menos, houve uma outra revolta contra os romanos, e que começou também no templo, em que foram mortos, segundo esse cara aqui, o Flávio José, foram mortas 30.000 pessoas. Então os romanos olharam para aquela movimentação e falaram assim, esse cara aí, acho que ele não é tão da paz como a gente achava, não. Então foi uma confluência de fatores que fez com que Jesus fosse finalmente preso, condenado e morto. Bom, colocadas essas coisas, vamos aqui para alguns pontos para a gente não se estender demasiadamente. Deixa eu molhar as palavras porque eu estou cansado de falar já. Bom, por que Jesus foi morto, então? Foi morto porque mexeu com o templo. Ponto. Mexeu com isso aqui. Mexeu com a estabilidade. E Jesus fez isso em consequência da sua convicção de que todo mundo merece ter vida com dignidade. Esse é o projeto de Deus. Pois bem, o texto, conforme você poderá ler depois com calma, e você poderá ir acompanhando isso tudo que eu vou falar, está em João 18, o capítulo 18, segundo o Evangelho segundo São João. Tem as coisas que eu gostaria de comentar. O Evangelho da paixão começa com Jesus no horto, quando chega Judas com a tropa que vai prender Jesus. Jesus pergunta, a quem procurais? Eles respondem, a Jesus, o Nazareno. Ele disse, sou eu. A liturgia traz sou eu, mas no grego está eu sou. A quem vocês estão procurando? Jesus, eu sou. Por que essa construção esquisita? Eu sou. Lembra quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente e Moisés, num dado momento, pergunta assim, mas como que eu devo dizer que é o seu nome? Perguntando para Deus, né? Quando perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou responder? Deus diz, eu sou aquele que sou. Eu sou, portanto, é um dos nomes de Deus. Quando perguntam, a quem vocês estão procurando? A Jesus Nazareno, Jesus se apresenta, eu sou. É Deus que está ali. E isso explica a reação dos guardas. Olha só, ele disse, sou eu sou. Quando Jesus disse, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Faz lembrar o Salmo, acho que 68, que fala que levanta-se Deus, seus inimigos sejam dispersos. Então falou, eu sou, os inimigos caíram por terra. Lembrem, é uma página de catequese querendo provar algumas coisas que a gente vai no final fazer como chama isso? Um resumo, né? Uma conclusão. Eu sou. Elas se dispersam, mas no fim conseguem prender e levam Jesus imediatamente para Anás, que era quem? O sumo sacerdote daquele ano. Colocadas essas coisas todas que eu mencionei, então você já deve imaginar que Anás não era um cara que estava muito feliz com Jesus Cristo, por tudo aquilo que ele falava e tinha feito no templo. Ele era o responsável daquilo tudo. É interessante também que em João, toda hora se faz uma oposição entre trevas e luz. Ao longo da paixão a gente vai ver aparecer muito isso, trevas e luz, trevas e luz. No Evangelho, em outros momentos, apareceu isso também. Em João 1 já fala que o verbo era a luz dos homens e as trevas não o compreenderam. Aqui começa a gente ver aquilo que João falou lá no capítulo 1, começa a aparecer agora. Era de noite, no meio da noite. Quem é que aparece? Quem é que é o representante máximo das trevas nesse momento? No meio da noite, quem é que está acusando Jesus? Anás. Ele encarna ali a figura do príncipe das trevas, de tudo que não presta, de tudo que é ruim. Ele interroga Jesus e Jesus
responde para ele: eu sempre falei às claras no templo. Isso faz com que Jesus leve uma bofetada do servo do sumo sacerdote. Bom, o sumo sacerdote já tinha por certo que Jesus ia morrer. Então, portanto, manda Jesus para Pilatos. A preocupação de Anás não era outra a não ser salvar o templo. Anás adorava o templo, mas não adorava a Deus. Irônico, né? O sumo sacerdote se preocupa com o bem-estar dele e de toda aquela aristocracia que estava em volta do templo. Adorava o templo, mas não adorava a Deus. E quando Jesus começa a falar de amor e de caridade, o amor é um templo que qualquer um pode entrar. Não precisa ser naquele templo de Jerusalém. Então significava, o templo de Jerusalém, ó, não vale mais nada. O fato de Jesus ter ido lá e derrubado tudo era um gesto disso. Anás queria acabar com aquela voz que falava contra ele, contra o templo. Amava o templo, mas não amava Deus. Manda para Pilatos. Pilatos começa um longo interrogatório com Jesus, e a gente vai encontrar nesse interrogatório frequentemente o tema da realeza. Notem isso, daqui a pouco, terminando, a gente vai falar sobre isso também. Bom, o texto fala assim: de Caifás levaram Jesus ao palácio do governador, levaram lá onde estava Pilatos. Começava a amanhecer, era de manhã cedo. As trevas começam a desaparecer, começa a surgir a luz. Quer dizer, essa frase, em João sempre aparece frases assim: era noite, era inverno, era tal hora. Tudo isso tem um significado teológico. Então começa a amanhecer. Então agora a coisa vai ficar clara. Para quem quiser entender, entender. Jesus é apresentado diante de Pilatos, a luz começa a aparecer. E o que a luz vai nos mostrar nessa conversa de Jesus com Pilatos? Bom, Pilatos se depara com um moço, de quem talvez ele já tinha ouvido falar, e quando Anás manda uma mensagem para ele falando que ele era um revoltoso, Pilatos imediatamente deve ter pensado nos outros revoltosos que ele já tinha visto. Inclusive, casos ali em Jerusalém mesmo. Imaginava talvez encontrar com um líder armado, encontrar com um homem violento, mas encontrou com um filho de carpinteiro, descalço, uma túnica surrada, pacífico. Eu acho que Pilatos, a hora que entrou Jesus, falou assim: nossa, mas é esse aí que é o cara? Ah, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer, gente. E aí, tanto que Pilatos até fala assim: olha, tomai-o vós mesmos e julgai-os de acordo com a vossa lei. Como quem diz, eu tenho mais o que fazer. Isso aqui vai fazer algum mal para alguém? Uma mosca. Aí eles falam: se não fosse mal, a gente não tinha entregado para você. Pois bem, e aí Pilatos segue conversando com Jesus, e ele pergunta: o que você fez, afinal de contas, para esse pessoal estar tão possesso contra você? Jesus fala que o meu reino não é deste mundo. E Pilatos pergunta: mas tu és rei então? Tu o dizes. Essas falas, também muito conhecidas de Jesus, são interessantes, porque Pilatos pergunta para ele: mas você é rei desse jeito? Você é rei da onde? E Jesus fala: o meu reino não é como o reino deste mundo, o reino que vocês acham. Então você é rei? Você que está dizendo. Aliás, em mais de uma ocasião quiseram fazer Jesus rei. Em João 6, se eu não me engano, quando ele faz o milagre da multiplicação dos pães, tentaram pegar Jesus para fazê-lo rei, ele escapou. Quando ele entra em Jerusalém, aclamam ele com ramos, mas ele veio num burrinho, em paz, para sinalizar para que ele veio. E Jesus também não se deixa fazer rei. Então ele diz: vocês que estão dizendo que eu sou rei, mas eu não sou rei do jeito que vocês imaginam. Eu não sou rei do jeito que... E Jesus estava no palácio do governador, né?
Não é rei desse jeito aqui que se faz em cima do sofrimento dos mais pobres. Eu não sou esse tipo de rei que vocês estão imaginando. Bom, Jesus então segue a sua conversa com Pilatos, e Pilatos acha que Jesus não representa risco nenhum, que ele é apenas talvez um idealista, e ele pensa assim: bom, eu vou mandar dar uma surra nesse moço, assim eu tenho paz, e segue a vida, né? Entretanto, Jesus vai para flagelação. Quando retorna, os chefes já tinham armado para pensar, já estavam pensando o seguinte: bom, não vai dar em nada essa história, Pilatos não vai fazer nada, vamos achar o ponto fraco de Pilatos para matar esse homem, porque ele continua sendo uma dificuldade para nós no tempo. Bom, o que eles fazem? Depois que Jesus vem da flagelação, acontece uma cena que é muito importante. Jesus é apresentado e Pilatos fala: eis o homem. Então, vou falar um pouquinho só dessa frase, que ela é muito importante. Eis o homem. Eu acho que a gente pode entender essa frase diante de Jesus banhado em sangue, depois da flagelação, depois de coroado de espinhos, aquela imagem que a gente aqui no Brasil costuma chamar de bom Jesus, né? E fala: eis o homem. A gente pode entender de duas maneiras. Primeiro, sendo uma página de catequese, a gente quase pode entender o seguinte: olha o que o homem é capaz de fazer. Pegaram um cara que era bom, justo, só ensinava coisas boas, olha o que fizeram com ele. Isso é o que o homem pode fazer. Mas a gente pode entender de outra maneira. Jesus é verdadeiro homem. E, embora maltratado, se mantém soberano. Ele é o homem completo. Ele é um modelo para nós, que mesmo sofrendo, não deixa-se vencer e nem se deixa abalar. Ele é o homem por excelência, é o modelo da humanidade, que faz o bem custe o que custar. Eis o homem. E qual que é a reação da população quando viram Jesus naquela situação? Quando Pilatos fala: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes, olha só quem está gritando, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos fala: levem vocês, eu não vejo motivo nenhum para crucificar esse homem. Bom, continuavam arquitetando: vamos ter que achar o ponto fraco de Pilatos para tentar fazer esse homem morrer. Pilatos entra com Jesus de novo para dentro do palácio do governador e pergunta: de onde tu és? Por que querem fazer tão mal a você? Bom, os judeus tinham gritado também que Jesus tinha se feito filho de Deus. Essa era a acusação. Quando Pilatos ouve isso, ele vai perguntar para Jesus: mas espera aí, filho de Deus, de onde que você é? Essa era a hora em que Jesus poderia dizer para ele assim: sim, eu sou filho de Deus, e se livrar. Porque, sendo da cultura greco-romana, eu acho que Pilatos deve ter pensado: deve dar um azar danado matar um filho de Deus, né? Eu não vou mexer com isso de jeito nenhum. Toda a mitologia greco-romana está muito cimentada sobre deuses, deusas e semideuses, deuses que têm filhos com seres humanos, né? Hércules, por exemplo, é um semideus, filho de Zeus e de uma mortal. Então, na cabeça de Pilatos, a situação era um pouco essa, né? Quer dizer, aquela era a hora que, se Jesus quisesse arregar, ele podia ter falado: não, eu sou sim. Mas o que Jesus responde? Fica calado. Não responde nada. Por quê? Por fidelidade ao que acredita. Ele não ia salvar sua pele simplesmente para ir voltar para Galileia e voltar a ser um carpinteiro. Não, ele acreditava naquilo que falava. E falava contra o templo, e falava contra tanta coisa. Ficou calado.
Nesse ínterim, os sumos sacerdotes já tinham descoberto qual era o ponto fraco de Pilatos que eles iriam pegar para fazer com que Jesus fosse crucificado. Quando Pilatos traz Jesus de volta para fora, eles gritam: se você solta esse homem, não és amigo de César. Como quem diz: se você não fizer nada, a gente vai te caguetar para Roma e vão te tirar daqui. E aí eu quero ver para onde que vão te mandar. Aí pronto. Bastou. Então, aí o que segue o texto dizendo, né? Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Quer dizer, a hora que o sol está mais brilhante. A luz, finalmente, vai mostrar o que Jesus é de fato. Quando Pilatos fala: hei de crucificar o vosso rei? Pronto. Isso que é o que a paixão segundo João quer nos mostrar. Quem é Jesus? Mesmo sendo espezinhado, ele é rei. Vou crucificar o rei de vocês? Os sacerdotes gritam: não temos outro rei senão César. Cometeram uma blasfêmia horrorosa, porque os sumos sacerdotes eram os primeiros a dizer que o rei de Israel era Deus. Mas nessa hora, para se verem livres de Jesus, que falava contra o templo e falava contra eles, se venderam para Roma. Não temos outro rei a não ser César. Nojentos, baixos, asquerosos, né? Ali está o sol brilhando, meio-dia, a verdade está diante deles, o rei está diante deles, a verdadeira realeza está diante deles, o homem do serviço, o homem da verdade, o homem da justiça. Aqui se cumpre aquilo que João falou no primeiro capítulo. A luz veio para os homens, mas as trevas não o compreenderam. E aqui se cumpre aquilo que o próprio João falou, pôs na boca de Jesus diante dos sacerdotes, falando que quem é das trevas detesta a luz. A luz estava ali, não quiseram, se venderam. Olha que baixaria. Mas vamos adiante. Jesus então é condenado, finalmente. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Como rei, diferente dos outros evangelhos, Jesus sobe o Calvário sem dizer uma palavra. Não tem mulher chorando, não tem Simão Cirineu, não tem nada. Para João, Jesus sobe como um rei sobe para sua coroação. Nada o impede. E em nenhum momento ele é insultado, diferente dos outros evangelhos, que todo mundo briga com Jesus no caminho afora, né? Em João, nada. Jesus sobe como um rei. Sobe, se coloca um letreiro sobre a cruz, onde ele será suspenso, escrito nas 3 línguas: hebraico, que era a língua do templo, latim, que era a língua do império, e grego, que era a língua comum. Quer dizer, ali está sendo gritado para o mundo inteiro conhecido naquele tempo ouvir: este é o rei. Jesus finalmente chega, é crucificado, levantam-no na cruz. E aqui há as últimas 5 coisinhas a respeito da paixão de Jesus, da qual nós já estamos chegando ao fim, que eu gostaria de partilhar. Em primeiro lugar, a presença de Maria aos pés da cruz. Note que, mais uma vez, como acontece frequentemente no Evangelho de João, ela não é chamada pelo nome. Muitas mulheres no Evangelho de João não são chamadas pelo nome. Inclusive, no relato da ressurreição, que nós veremos amanhã, Maria Madalena também não é chamada pelo nome. Como a samaritana não foi chamada pelo nome. Como Marta, na hora da ressurreição de Lázaro, também não é chamada pelo nome. É chamada simplesmente de mulher. Para Israel, no Antigo Testamento, mulher era um símbolo do povo de Israel, que era a esposa de Deus, esposa infiel,
porque não obedecia a Deus, como a gente vê no profeta Oséias. Mas toda vez então que Jesus usa no Evangelho de João esse nome mulher, ele está se referindo ao novo povo de Israel, que somos nós, a igreja. Igreja não é só papa, bispo, padre, não. Igreja é todo mundo que é batizado. Eu, você, somos igreja. Então Jesus fala para eles. Então Maria ali está representando o povo de Deus. E ali tem duas pessoas, Maria e João, o discípulo que Jesus amava. Ali está representada, e isso certamente quando quando esse evangelho era comentado nas comunidades, ainda havia uma certa diferença entre cristãos que tinham vindo do judaísmo e cristãos que vinham do paganismo. Maria representa Israel. Quando a gente fala que Jesus é filho de Israel, a gente está dizendo que Israel é mãe de Jesus em um certo aspecto. É como se Jesus estivesse falando assim, naquele diálogo entre Maria e João, simbolicamente: povo de Deus, judeus que foram convertidos, que agora são igreja, acolham os novos que são de outros lugares. E vocês que são de outros lugares, reconheçam que ela é sua mãe. Isso é uma compreensão, tá? Então pode ser que tenha sido um pouco difícil de entender. Mas também a tradição nos legou, não está escrito em canto nenhum, que de fato o evangelista João, o discípulo de Jesus, realmente levou Maria, mãe de Jesus, para sua casa. Então, além de um dado simbólico, tem possivelmente também um lado histórico que aconteceu. Mas o que está sendo falado aqui é um dado simbólico. Por fim, os últimos pontos. Jesus diz que tem sede. A última vez que Jesus falou que tem sede foi no poço com a samaritana. E falou que tinha sede para apresentar a água da vida. E Jesus vai, de fato, apresentar a água da vida já já. Finalmente chegamos ao momento da morte de Jesus. Jesus com os braços estendidos na cruz. Não grita, não chora. O evangelista simplesmente diz que tudo estava consumado. E Jesus entregou o Espírito. Entregar o Espírito, mas a quem? Você pode pensar, para o Pai. Mas mais do que isso, ele derramou o Espírito Santo, entregou o seu Espírito, aquilo que ele é, aos seus discípulos, à igreja. E aí acontece o gesto que mais característico de João: um soldado vem e abre o lado de Jesus com a lança. E ali corre sangue e água. Essa é a hora de Jesus. Esse é o momento da sua glória. Ele é rei. Mas a sua glória é diferente da glória do mundo. Qual é a sua glória? A glória de ter entregue sua vida até a última gota. De ter feito da sua vida um constante serviço. Isso é a verdadeira realeza de Jesus. Tem um confrade meu, o Padre Cortez, que ele gosta de ver nessa cena ligada à cena do primeiro milagre de Jesus, das 6 talhas. Quando Maria pede a Jesus que resolva a situação, porque não tinham mais vinho, eram 6 talhas, que é o número da imperfeição. Normalmente a Bíblia usa muito 7, por que ali é 6, né? Jesus fala: a minha hora ainda não chegou. Na cruz, o peito aberto de Jesus, a água e o sangue que jorram, são a 7ª talha, a hora de Jesus que finalmente chegou. E chegou a hora de ele mostrar realmente a sua realeza, que é o serviço. Bom, a gente poderia continuar muito mais, né? Mas já são 1h15 que eu tô falando e você já deve estar cansado, mesmo que você vá ver isso em 2 etapas, outra hora. Eu gostaria de terminar aqui para a gente continuar amanhã com o texto do Sábado Santo e do Domingo, mas com um pequeno resumo de ideias.
O que a paixão de Jesus Cristo quer nos ensinar? Se em João cada texto desses é uma lição, o que o Evangelho segundo João na paixão quer nos ensinar? Bom, vocês devem ter reparado a insistência do tema da luz e das trevas, o dia que vai amanhecendo e o fato de se falar com tanta frequência que Jesus é rei. A grande lição da paixão é que rei de verdade é aquele que serve, e isso não diminui ninguém. O nosso mestre foi servidor o tempo todo. Isso é uma coisa. Segunda coisa, Jesus parece uma contradição. Ele reina coroado de espinhos numa cruz. O trono de Jesus Cristo é a cruz. Mas que rei é esse? Essa atitude de Jesus, esse relato da paixão, nos fazem observar a vida de uma outra maneira. Quem são os verdadeiros reis nesse mundo? Ou melhor, quem são aqueles a quem nós deveríamos tratar como reis? São aquelas pessoas que são crucificadas todos os dias. Esses são os que mereceriam a nossa atenção e a nossa honra. Os que todos os dias levam porrada da vida, os que estão crucificados em tantas e tantas cruzes. Esses são os verdadeiros reis. Esses são os que merecem a glória, não a que vem do mundo, como Jesus fala, mas a que vem de Deus. E é a esses que nós deveríamos servir como vassalos. A esses nós deveríamos amar e servir. Não os reis que se vestem de púrpura e estão montados em tesouro, como os sumos sacerdotes do tempo de Jesus estavam montados na grana. Esses não merecem glória, porque a sua vida é questionável. Mas esses que, por exemplo, hoje a gente vê que estão se matando para que os hospitais continuem a trabalhar, esses que continuam se matando para que as ruas estejam limpas, e entre outros tantos, esses são os verdadeiros reis, esses que devem ser honrados. Jesus na cruz se une a eles e chama a atenção para eles. Por isso é rei. É uma grande contradição, talvez, né? A gente se identificar com essas pessoas e se colocar do lado dessas pessoas e defendê-las, além desses que eu já falei, mas talvez os mais pobres ainda, os que estão na rua nesse momento, os que estão nas favelas, isso é doloroso. Isso é como a paixão de Jesus Cristo. Então tá aí a grande lição da paixão. Se identificar com quem está na pior vai doer, mas essa é a única glória que vale a pena perseguir nessa vida. É a única glória que não passa. Pessoas que foram espezinhadas ao longo da história hoje são grandíssimas por causa do tamanho do coração que tinham. A gente dificilmente vai se lembrar de nomes de pessoas muito ricas depois de alguns anos da sua morte. Hoje todo mundo sabe quem que é o dono do SBT, por exemplo, quem que é o dono, enfim, de tanta coisa, né? Mas daqui a alguns anos, será que a gente vai se lembrar? Mas pessoas como Albert Schweitzer, como Martin Luther King, como Mahatma Gandhi, como Irmã Dulce, como Madre Teresa e como tantos outros que não foram ricos, ninguém se esquece por causa da grandeza do seu coração de servir aqueles que são os verdadeiros reis da humanidade, que são os que sofrem. É com eles que Jesus se identifica e é a Jesus que nós servimos quando os servimos. Essa talvez seja a grande lição da paixão. Enfim, em suma, a realeza da cruz nos ensina quem são os verdadeiros reis, os que estão crucificados hoje. Ai, cansei. Você também deve estar cansado. Então chega por hoje. Vamos pedir ao Senhor a graça de aprendermos essa grande lição da quinta e da sexta-feira santa. Só vale a pena uma vida gasta no serviço e que nós nunca deixamos de ser súditos daqueles reis crucificados que hoje nos cercam, todas as pessoas que sofrem, todas as pessoas que estão em alguma necessidade. Um grande abraço e amanhã
a gente tá aqui de novo nesse mesmo horário, né? Às 10 horas da manhã. E eu prometo que eu vou falar menos porque os textos são menores, mas um texto do tamanho do texto da Paixão e com a quantidade de dados não dá para falar pouco, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe e mais tarde temos a missa às 6 horas da tarde. Em pé.